Nós saudamos todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos deixar uma palavra a você que nos acompanha agora, que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, que diz assim: E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Este texto é um dos últimos versículos da palavra de Deus, mas há nele ali um grande registro e um grande mistério, porque ele traz de uma forma muito clara a respeito de uma vinda, a respeito de uma necessidade e a respeito de uma escolha. Primeiro ele diz: o Espírito e a esposa dizem vem. O Espírito Santo e a esposa, que é a igreja fiel do Senhor, eles têm a mesma mensagem. O Espírito Santo e a igreja foram unidos quando, em Pentecostes, desce sobre a igreja a promessa que Jesus fez, que era a promessa do Espírito Santo. Quando Jesus disse: eis que enviarei um outro Consolador, que estará convosco todos os dias. E soprou sobre a igreja a promessa do Espírito Santo. 40 dias depois, o Espírito Santo vem sobre a igreja, vem sobre aqueles que estavam reunidos na festa de Pentecostes, e o Espírito Santo e a igreja nunca mais, vejam, nunca mais se separarão. O Espírito Santo e a igreja fiel do Senhor estarão unidos para todo sempre. Por quê? Porque o Espírito Santo tem uma missão. A missão do Espírito Santo é santificar, dar forma à igreja, preparar a igreja para que a igreja seja arrebatada. Ele levará a igreja até as nuvens para que a igreja se encontre com Jesus. O Espírito Santo é aquele que está conosco todos os dias. Nós só temos uma mensagem, que é a mensagem que o Espírito Santo nos diz. Vejam, por isso que é mesmo a expressão: o Espírito e a esposa dizem vem. Nós temos uma mensagem que é dada pelo Espírito Santo, e essa mensagem é: Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar, e nós temos essa certeza, porque o Espírito Santo, que é Deus, também nos mostra isso. Esse clamor, que é vem Senhor, vem Jesus, ele é um clamor do Espírito e da igreja. Vejam, não queremos apenas que Jesus volte e nos arrebate. Deus, através do seu Espírito Santo, também tem esse desejo. Por isso que o Espírito Santo diz, a igreja também diz. Neste mundo nós temos aflições, passamos por problemas, passamos por situações tão difíceis, mas há em nós um clamor maior, há em nós uma esperança maior, que é a volta do Senhor Jesus. Aqui o projeto é para uma igreja, que é a igreja fiel. A igreja fiel está dizendo: vem, vem Senhor. O Espírito Santo está dizendo: vem. Ou seja, a nossa mensagem é a mesma. A mensagem da igreja e a mensagem do Espírito Santo, elas têm o mesmo som, elas têm a mesma intensidade e elas têm o mesmo desejo, porque o desejo de Deus é arrebatar a sua igreja, e o desejo da igreja é ir morar com o Senhor Jesus na glória eterna. E é interessante porque ele muda, ele fala: o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. Agora, vejam, a igreja, ela é um coletivo, são várias pessoas que fazem parte da igreja. A igreja é um membro, né, o corpo de Cristo com muitos membros. Mas agora vem um ponto essencial: quem ouve, diga vem. Porque o arrebatamento é para a igreja, mas quem ouve agora é individual, é singular. Quem ouve, diga vem. Porque ao mesmo tempo que o arrebatamento é para a igreja, uma igreja fiel, separada, escolhida, santificada, justificada,
o arrebatamento também é individual, porque a salvação é individual. Como igreja dizemos vem, como igreja proclamamos vem Jesus, mas agora individualmente no seu coração, a sua alma, nós precisamos dizer vem Jesus. E aí eu quero fazer uma pergunta a você que está nos acompanhando agora. Você tem dito vem Jesus? Você tem dito vem Senhor Jesus? Mais do que isso, será que se você disser e se Jesus voltar agora, você será arrebatado? Se Jesus voltar neste instante, onde você estiver agora, você será levado pelo Espírito Santo até as nuvens e se encontrará com Cristo? Será que você pode dizer, vem Jesus? Porque a verdade é que alguns hoje não podem dizer, deveriam, porque o projeto de Deus é para todos. Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que você pode, sei lá, vem Jesus e naquele instante será arrebatado? Será que quando seus olhos se fecharem pela última vez nesta vida e se abrirem novamente, você terá uma vida eterna com Cristo ou a sua eternidade será sem Deus? Fato é que nós precisamos, como igreja, porque o corpo será arrebatado, mas individualmente dizer, vem Jesus. Você está ouvindo essa mensagem? Aceite essa mensagem. Viva, abrace essa mensagem, abrace o Evangelho, abra a porta do seu coração para Cristo e entre pela porta que também é o Senhor Jesus e diga, vem, porque se o seu nome estiver escrito no livro da vida, naquele grande dia, você será arrebatado junto com a igreja. Vejam, esses dois primeiros vens dizem respeito ao que o Espírito e a esposa e individualmente o homem tem que dizer, porque o homem precisa anelar o arrebatamento, a volta de Jesus. Mas agora vem uma outra, um outro vem, é um convite. E diz assim, e quem tem sede, venha. Jesus está te chamando. Talvez você esteja sedento, a sua alma está sedenta. E muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso corpo físico, o nosso corpo começa a reagir quando tem sede de algumas formas. Você, às vezes, está com o corpo sedento, começa a ter dor de cabeça, começa a ter náuseas, começa muitas vezes a perder os sentidos e as pessoas começam a vincular isso a diversos sintomas, mas a causa muitas vezes é a sede. O homem é assim. Ele começa muitas vezes a achar que o problema é o casamento, que o problema é a vida profissional, que o problema foi a escolha que ele fez, o problema é onde ele está, o meio que ele está, quando na verdade tudo isso é resultado de uma sede, de uma alma sedenta, de uma alma que não está bebendo da água da vida, de uma alma que está perdida em sequidão. E muitas vezes o homem tenta trazer vários elementos, tenta trazer várias coisas para compor, para tentar mudar, achando que é uma carência emocional, achando que é uma necessidade do corpo, achando que é uma fragilidade, quando na verdade a sua alma está sedenta e só há uma forma da sua alma ser dessedentada, que é Cristo, que é Jesus, que é a água da vida, que é a nossa bebida espiritual. E nós queremos te dizer, querido, venha, venha. Você tem sede? Venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque vir é uma coisa, beber da água é outra. Muitos vêm a Jesus, vêm apenas para uma bênção, para uma resposta, recebem aquilo que querem e vão embora. Mas o segredo é você tomar da água da vida. É aceitar, é viver com Cristo, é ter Jesus na sua vida, é ser guiado por Ele, é ser subordinado a Cristo, as suas ações, os seus pensamentos. Muitos querem Jesus apenas para uma bênção e vão e partem. Não,
viva com Jesus, beba da água da vida e a sua alma será dessedentada. Hoje você pode tomar essas 3 atitudes. Hoje você que está sedento pode vir e pode beber da água da vida, que é o próprio Senhor Jesus. E pode dizer: vem, Senhor. E pode fazer parte da igreja fiel, daqueles que têm o Espírito Santo ao seu lado todos os dias, em todos os tempos. E pode dizer que a sua vida é do Senhor Jesus. Diga vem, porque a igreja está dizendo vem e o Espírito Santo está dizendo vem. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.